Nossas vidas com sua bela música. Parabéns a cada um de vocês. Vamos seguindo por aqui com o nosso Jornal da Xodó, agora 12:12. Agora vamos com Alex Carvalho. O Alex vai conversar com Mendonça Prado, deputado federal. Olha, troca do nome do estádio de futebol Etelvino Mendonça. Sobre esse assunto, ele conversa agora com Mendonça Prado. Alex, boa tarde para você. Mendonça Prado, boa tarde também. Muito obrigada pelo carinho, pela sua participação aqui no Jornal da Xodó. E obrigada também por esclarecer esses assuntos, não é isso, Alex? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Mari. Boa tarde, Eduardo Carvalho, a todos. Mendonça Prado foi deputado federal, vereador, foi secretário, inclusive ocupou várias pastas no governo João Alves Filho e em outros governos também. A polêmica, minha querida Mari e Eduardo, é que o Etelvino Mendonça, o Mendonção, existe esse nome, é o estado estadual, há mais de 50 anos. Etelvino foi o primeiro a doar um terreno para que fizesse o primeiro campo do Itabaiana e é avô do Mendonça Prado. O deputado estadual, Marcos Oliveira, entrou com requerimento para mudança para José Queiroz da Costa. Isso deixou duas famílias amigas que estão meio estranhas e a população também chateada no município de Itabaiana. É isso, Mendonça? Boa tarde, Alex. Boa tarde, Eduardo e Mari. Veja bem, eu acho que dessa natureza deve-se analisar os aspectos históricos da cidade e a biografia de cada um. Nós não somos contra que se homenageie José Queiroz da Costa, até porque ele é merecedor pelos inúmeros feitos em vários segmentos que ele atuou. Entretanto, uma geração anterior também realizou diversas atividades, inclusive no esporte. Etelvino Mendonça foi vereador, prefeito, pecuarista, tabelião, fiscal de renda e foi um dos principais patrocinadores da Associação Olímpica de Itabaiana no seu nascedouro. Etelvino Mendonça foi jogador do Botafogo Esporte Clube, um time que antecedeu o Itabaiana Esporte Clube, que posteriormente se transformou na Associação Olímpica de Itabaiana. Doou o campo de futebol, onde o Itabaiana foi pela primeira vez na sua história campeão do estado de Sergipe. Então, ambos têm uma história significativa para a cidade e também para o desporto. Portanto, eu vejo que esse projeto deve ser retirado. Estou fazendo um apelo ao parlamentar, apesar de respeitar a iniciativa dele e compreender que é de competência dos parlamentares dar início a essa discussão. Contudo, nós constituímos duas famílias amigas e criou-se um mal-estar, na verdade, porque gera a expectativa de homenagem para uma família e uma situação em que se deprecia, se diminui o nome do outro, porque já que está homenageado, você retira esse nome, retira a homenagem, você desqualifica, você reduz o nome e os feitos dessa pessoa. Além disso, o debate é muito injusto, porque você trata de um cidadão que viveu há pouco tempo e que faleceu tem praticamente 4, 5 dias, e alguém que faleceu há 5 décadas atrás. Então, quando você faz um debate dessa natureza, obviamente, as pessoas se recordam das pessoas mais recentes, aquelas que viveram tempos mais longínquos e que tiveram feitos importantes, as pessoas não lembram mais. É como na história do Brasil. Você não pode retirar da história da República o papel daqueles lá do princípio. Você não pode dizer que Pedro Álvares Cabral foi menos importante do que Lula, que está agora. Você não pode dizer que o Marechal Deodoro foi menos do que os republicanos de hoje. E assim sucessivamente. Então nós temos que respeitar a ordem cronológica da história, e um povo sem memória é um povo sem história. Então Itabaiana é um lugar de muitas pessoas importantes e muitos personagens. Euclides Paes Mendonça, Manuel Teles de Mendonça, Oviedo Teixeira, Mamé de Paes Mendonça, Gentil Barbosa. Muitas pessoas que já se foram têm um legado extraordinário que nós não podemos, por hipótese alguma, depreciar. Então, como neto de Etelvino Mendonça, representando a minha família, eu estou manifestando a nossa insatisfação e fazendo um apelo de forma respeitosa ao ilustre parlamentar para que ele retire esse projeto e busque uma grandiosa homenagem
de acordo e na altura, não é, que o destinatário, que é o ex-deputado José Queiroz da Costa, merece, porque ele realmente é merecedor. Mas não, né, depreciando e suprimindo o nome de Etelvino Mendonça. Isso aí é injusto e nós não podemos concordar com isso. É como se fosse passar uma borracha no passado e na história de Itabaiana. Sim, e não se pode. Isso é uma questão até cultural. Isso é uma questão até para os intelectuais discutirem. Porque você não pode, por exemplo, chegar em Aracaju, o prefeito do presente ou a prefeita vai fazer um grande trabalho. Aí vai desqualificar a história de João Alves Filho, de Jackson Barreto, de João Augusto Gama, de Teixeira Machado, de Cleovan Sóstenes Pereira de Aguiar. Todos que foram prefeitos não tiveram uma participação para o desenvolvimento da cidade, não cumpriram o seu papel na sua fase, na sua época, na sua geração. Então, é preciso levar essa discussão para um aspecto, eu acho, diferente, uma análise da história, das biografias, com sensatez, com sensibilidade, para não se criar uma cultura distorcida sobre pontos dessa natureza. Mari Rodrigues e Eduardo Carvalho, simplesmente, se a Assembleia Legislativa aprovar, deixa de existir o nome, né, do Etelvino Mendonça, o Mendonção, né, e passa a se chamar José Carlos Queiroz, o Queirozão, né? Eu acho que deve ser isso, né? Não sei nem como vai ser o apelido do estádio, Mário. Meu querido Alex, cumprimentar aí, em nome da história, né? Nosso querido grande vereador Mendonça Prado fez história também como secretário, brilhante secretário, também como deputado federal. A história não se apaga. E ratifico e confirmo o que ele está dizendo. É uma questão de cronologia histórica. Quando você faz uma permuta, uma substituição de nomes, você está tornando capítulos irretornáveis, porque são gerações diferentes. Ou seja, é muito mais fácil me lembrar daquele que está aqui agora mais perto, né? Mas eu tenho que apagar capítulos importantíssimos do passado. Então a gente tem que preservar o mais longo e não o mais próximo. Historicamente, isso é importantíssimo. Concordo com o Mendonça, uma coisa é você querer homenagear, e merece, né? Ele tem um papel importante, mas há muito à frente para que você possa homenageá-lo, mas não apagar a história, porque isso não é bom para a sociedade, isso não é bom para ninguém, né? Não se faz uma permuta diminuindo a qualidade daquele que historicamente também tem a razão de ser. Parabéns aí a Mendonça Prado. Mendonça. Eu só tenho a agradecer e quero dizer que fiquei imensamente feliz com essa avaliação dos fatos feita pelo Eduardo, que foi muito sensata, muito equilibrada, e eu gostaria de ter realmente a capacidade de uma forma bastante sucinta dar essa explicação para a sociedade, que essa é exatamente a nossa linha de pensamento, de respeitar a história de todos no seu tempo, no seu espaço, na sua geração. E quero dizer que para todos os sergipanos que nós, da família Mendonça, reconhecemos a importância da trajetória nos diversos segmentos de José Queiroz da Costa e compreendemos e entendemos que ele merece grandes homenagens na cidade de Itabaiana, assim como Etelvino Mendonça. Obrigado, Mendonça Prado, falando ao vivo aqui no Jornal da Xodó, na maior rede de rádios do estado de Sergipe. É com você, Mari Rodrigues. Muito bem, Alex, muito obrigada pela sua participação, trazendo essa importante entrevista com Mendonça Prado, deputado federal. Eduardo Carvalho, bem colocado as suas palavras, realmente não dá para apagar a história, né? Não tem como apagar a história. Se quer homenagear um outro nome que merece muito, procura outra forma, mas sem apagar a história. Porque, veja, Etelvino vem de uma outra geração, né? Quantos habitantes de Itabaiana são daquela geração, Então, à medida que você retira, essa história ela fica praticamente anulada, né? Então, se quer homenagear, não é substituindo aquele outro, né? Então, a gente tem que preservar a história, porque toda pessoa que foi homenageada, ela teve uma razão de ser. A gente tem que preservar a história desta forma, né? Uma coisa você, por exemplo, quem era Etelvino? Se você retira do Estado, depois, né? Nem a geração antiga, nem a atual, né? Muito bem, Eduardo. Agora 12:22 aqui.